Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula, a mais uma quarta do conhecimento. Quero já agradecer você por estar aqui assistindo esse conteúdo, assistindo essas aulas fantásticas que a gente vem trazendo aqui, que eu venho trazendo aqui para você, tá bom? Então, para você que não me conhece, eu me chamo Gabriel Lima e seja bem-vindo ao canal Mundo Inverter, onde toda quarta-feira às 19 horas eu tô aqui para sempre trazer mais uma aula sensacional para você que quer aprender sobre o reparo das placas eletrônicas de ar-condicionado inverter, tá bom? Então, já obrigado aí por você estar aí. Não se esquece de dar aquele like aí para você dar essa força aqui pro canal, para a gente saber que você está gostando dos nossos conteúdos, tá bom? E se ficar com alguma dúvida, só comenta aí embaixo que a gente vai responder seus comentários, beleza? Hoje, a aula de hoje está sensacional. Eu vou trazer hoje aqui para você um conteúdo na íntegra de uma aula que eu fiz para os meus alunos, onde eu fiz um reparo ao vivo, um reparo ali que foi feito na íntegra. Você vai assistir a gravação dessa aula, é claro, mas é algo exclusivo que você vai ver aqui no canal Mundo Inverter e aqui na quarta do conhecimento, onde você vai ver como eu reparei uma placa inverter, uma placa que estava morta, uma placa que não funcionava nada, e apenas trocando um componente, essa placa voltou à vida e tá funcionando, né? Então você vai gostar dessa aula com certeza. Mas, sem mais delongas, eu quero que você assista esse conteúdo que tá sensacional. Bora lá! Vamos para o conteúdo, onde eu quero mostrar para vocês um diagnóstico que é possível se fazer, tá? De uma placa aqui, condensadora. Essa placa aqui, ela está apresentando aqui um problema, em onde a gente vai analisar, e vamos, através da análise, tá? Através da análise, a gente vai conseguir chegar aí em um diagnóstico, tá bom? Beleza? Essa daqui é uma placa de condensadora da marca Carrier, tá? Uma placa já antiga, mas é uma placa igual que a gente estava usando ontem, que eu escolhi para a gente poder fazer aqui o nosso diagnóstico e o nosso reparo aqui ao vivo. Aqui esses dois fios estão ligados ao reator, tá? Onde você pode ver aqui o reator. Eu tenho aqui, nesses fios que você está vendo aqui, um deles está desligado, que é o aterramento, né? Porque eu só estou com a placa ligada aqui, não tem mais nada, tá? Só está a placa. Ok? Nem os sensores dela estão conectados. Tem o cabo amarelo aqui, que é o da comunicação, que traz o circuito da comunicação para cá, onde nós temos aqui o circuito da comunicação. E nós temos aqui os dois cabos de alimentação, que é o azul e o marrom, tá? Azul e marrom a alimentação, onde traz o 220 para cá, para a placa. A partir de agora, vamos ligar essa placa, vamos ligar ela, tá? Eu esqueci de pegar a lâmpada em série, tá? Depois pega lá a lâmpada em série para mim. Lâmpada em série não, a lâmpada... eu ia precisar da lâmpada em série, não sei se vai conseguir tirar lá, mas eu ia precisar também da lâmpada para descarregar aqui os capacitores, tá? Eu tinha esquecido já de pegar lá alguns elementos para a gente usar aqui. Mas eu já liguei lá na lâmpada em série. Por que eu estou falando isso? É importante, tá, pessoal? Quando você vai fazer qualquer diagnóstico de placa, principalmente placa que o fusível está aberto, placa que você esteja suspeitando que tenha curto, é importante você limitar a corrente que vai alimentar essa placa. E você limita a corrente que alimenta a placa, é como se fosse um registro na água, né? Quando você, em vez de você jogar aquela água, pressão de água todinha para algum lugar, você bota um registro ali onde você limita a passagem da água. Aqui na placa a mesma coisa. Quando se usa uma lâmpada incandescente em série, você limita a passagem da corrente, tá? Então nunca vai subir ao infinito. O que é um curto-circuito? Um curto-circuito ocorre quando a corrente elétrica
vai aumentando, 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 tendendo ao infinito. Se você coloca, insere com o circuito, um componente que vai bloquear a partir de um determinado ponto a corrente, ela não vai subir, né? Por exemplo, a gente utiliza a lâmpada incandescente. Quando você usa uma lâmpada incandescente, você vai limitar a corrente. Nunca a corrente vai ser maior do que a corrente que a lâmpada suporta. Então, por isso que é importante usar a lâmpada em série e também descarregar os capacitores para você fazer qualquer tipo de análise, qualquer tipo de teste, porque ontem eu mencionei para vocês, né, que esses capacitores aqui são como caixas d'água, né, armazenam água, mas na verdade aqui armazenam eletricidade, tá bom? Para ser usado pela placa. Então, mesmo depois da placa desenergizada, ainda é possível se encontrar tensão aqui em cima desses capacitores, tá bom? Ao invés de eu descarregar direto aqui em cima do capacitor, eu vou descarregar aqui, ó, no positivo e no negativo, que é a mesma coisa que o positivo e negativo ali dos capacitores, tá bom? É o seguinte, pessoal, vamos passar aqui o panorama dessa placa. Essa placa, lá na evaporadora, o técnico trouxe ela porque ela estava apresentando lá na evaporadora o erro E1, tá? Ligava ela já dava o erro E1. Obrigado, Ernesto, tá participando aí, tá? Ligava ela já dava o erro E1. Aqui, ó, lâmpada para descarregar o capacitor, tá? Usei aqui uma lâmpada de micro-ondas, tá? Isso aqui é a lâmpada para descarregar capacitor. E um circuito aqui de lâmpada em série. Ó a lâmpada aqui, ó. Peguei uma caixinha dessas elétricas de passagem, né? Coloquei aqui uma tomada e um interruptor aqui. Tá vendo? E um interruptor não. Coloquei uma tomada aqui e um bocal de lâmpada aqui. E aqui eu tenho o plug que eu alimento, tá? Aqui é o plug que eu alimento a minha lâmpada. Ok? Beleza? Vou deixar aqui do lado, porque desse modo vocês vão conseguir ver o que acontece, tá? Então eu vou fazer de modo que vocês vão conseguir ver aqui. Vou deixar a lâmpada já ligada, tá? Depois só para a gente usar. A lâmpada já está ligada aí, ok? Ó, tá aqui, ó. E aí, como eu estava falando, pessoal, o Ernesto ali da Decor Eletrônica mencionou, essa lâmpada em série é um instrumento de precisão. Quando ele fala assim, é um instrumento de precisão, não é porque é um instrumento que tem ali um trabalho preciso, minucioso, é de precisão porque a gente precisa muito, tá? É porque você usa o tempo todo, por isso que é de precisão. A lâmpada em série é um instrumento de precisão mesmo, tá? Exatamente isso, Ernesto. Ele é sensacional com as suas sacadas aí, e é exatamente isso. Porque a gente utiliza muito e utiliza o tempo todo, tá? E aí, a lâmpada em série, pessoal, ela vai ser usada aqui agora, né, para poder a gente fazer aqui o nosso teste, beleza? Vamos lá. Qual é o processo aqui? Como eu estava falando, essa placa está apresentando erro de falha de comunicação lá na evaporadora, E1, né, falha de comunicação. Porém, não é porque está faltando sinal, não é porque tem problema no fio, não é por nenhum motivo do circuito de comunicação. A falha de comunicação está havendo, porque a placa da condensadora ela está morta, tá? Por isso que é muito bom você observar. E aí eu pude observar aqui que nós não temos o LED piscando, o LED que fica aqui, ó, ele não está piscando, o relé não está atracando. E agora eu vou fazer com vocês os testes básicos, que são as leituras de tensão que nós podemos fazer em uma placa dessa. Essa daqui é uma placa utilizada em uma máquina de 9, 12 mil BTUs, tá bom? Uma máquina de baixa capacidade, porém uma placa que não encontra mais. Apesar de ser uma placa que já foi uma placa que tinha
um certo valor, agora tem um valor ainda maior, né? Porque não existe mais. Não existe mais. Isso aqui é quase um trabalho de restauração, né? Você pegar uma placa dessa que não existe mais no mercado, você consertar, você está dando a vida novamente a uma máquina que vai ser condenada, que seria condenada por alguém. Você imagina você ter que condenar uma máquina, nossa, cara, ter que condenar uma máquina porque a placa não tem mais. É uma máquina que tem mais de 5 anos, né? Não encontra mais a placa eletrônica para comprar. Então, o técnico ali, ele tem duas opções. Ou ele indicar ao cliente o reparo, ou ele condenar a máquina. Vocês têm noção disso? E aí, como eu estava falando, essa daqui é uma placa que geralmente a gente até bota um valor a mais por conta da raridade que é hoje você encontrar placas desse tipo. Vamos primeiramente ligar ela na lâmpada em série, porque a gente não sabe se tem curto, tá? E o que acontece? Qual é o efeito, antes que eu ligue, para vocês saberem? Como os dois capacitores aqui estão descarregados, vai ter um alto consumo de corrente na placa. A corrente vai ser alta nesse momento, porque os dois capacitores estão descarregados. Liguei a placa, a lâmpada acende forte, mas logo em seguida ela diminui a luminosidade até apagar para esses modelos de placa, tá bom? Eu estou usando ali uma lâmpada de 100 watts, não, 70, usando uma de 70, mas pode usar uma de 100 watts ali, tá? E aí, pessoal, vamos lá. Vamos ligar agora na lâmpada em série, como vocês podem ver aí. Eu vou colocar agora, pessoal, somente a tela com a placa para vocês poderem ver melhor. Isso aí. Tá vendo? Tá só aí a placa na tela. Eu vou aqui agora ligar na lâmpada em série, tá? Olha aqui, ó. Liguei. Acendeu forte. Apagou. Isso é normal. Até então isso é normal. Tá? Por quê? No momento que a gente liga, os capacitores estão descarregados. Os capacitores se carregam, a tensão estabiliza, tá? A corrente estabiliza. Isso é normal acontecer, tá bom? É importante você saber que todos os testes que a gente faz com lâmpada em série é antes de ligar o compressor, tá? Se eu vou depois fazer um teste para ligar o compressor, não preciso mais usar a lâmpada em série, até porque a lâmpada em série, imagina que a lâmpada em série limita a corrente elétrica, ela limita a corrente elétrica. Porém, a corrente elétrica da fonte chaveada é baixa, então a lâmpada consegue dar conta. Mas, por exemplo, se eu for acionar o compressor, a corrente do compressor é alta, a lâmpada vai limitar, então não pode usar a lâmpada em série para acionar o compressor. A gente aciona o compressor direto na tomada, né? Ligando direto na rede. Se você ligou na lâmpada em série, fez isso aqui, não tem curto, tá? Ok? É sempre bom colocar o dedo em cima do PTC, que vai do lado do relé, para ver se não tem aqui aquecimento, tá? Às vezes tem um levezinho aquecimento, tem que ficar atento. Aqui, tá vendo? Não tem aquecimento nenhum, então acredito que não tenha curto-circuito, ok? Eu vou desligar aqui agora. Desliguei da lâmpada em série, tá? E vou vir aqui, eu vou fazer alguns testes nela. Eu vou usar aqui a lâmpada para descarregar os capacitores, ó. Eu poderia vir aqui nos capacitores, mas eu vou pegar aqui na ponte de diodos. Deixa eu filmar assim para vocês poderem ver, ó. Vou descarregar os capacitores, ó. Viram, pessoal? Tá desligada a placa, mas tinha energia nela, ó. Agora eu descarreguei. Agora eu posso trabalhar tranquilo nela, sem riscos aí de tomar um choque, ou pior, né? Danificar mais ainda a placa, né? Ok? A gente vai aproximar mais da placa, tá? Quando a gente for fazer os testes. Beleza, pessoal. Vamos agora ligar novamente na lâmpada em série. Se a lâmpada ficar acesa, forte, por mais tempo, é um sinal de curto-circuito, sim, tá? Aí você tem que procurar algum componente que esteja em curto. Ok? Isso daqui é muito aconselhável para placa que dá defeito
de estar com o fusível aberto, de esquentar PTC, para você não correr nenhum risco aí, tá? Agora, a placa que já está funcionando lá e dá um erro aleatório, você não precisa usar, você não precisa usar lâmpada em série. Lâmpada em série você só usa quando você acha que tem o risco aí de ter algum curto-circuito na placa, né? Quando ela geralmente está morta, ok? Eu vou manter ligado aqui na lâmpada em série, porque os testes que eu vou fazer, né? Dá para fazer aqui na lâmpada em série, e eu vou aproximar a câmera também, tá? Liguei, tá ligado na lâmpada em série. O próximo teste é a gente fazer as medições de tensão na placa, tá? Então eu vou ver se a placa tem as tensões essenciais, principalmente aqui na ponte de diodos, né? Que é onde vai aqui para o capacitor. Então eu vou expandir um pouquinho aí a tela para a gente conseguir ver a placa, tá? E o multímetro, tá? Vou colocar aqui, ó, para a gente conseguir ver a placa e o multímetro, ok? Vamos colocar o multímetro na escala de tensão alternada, primeiramente. 750 volts alternados. E vamos medir os dois terminais aqui, ó, do meio. Os dois terminais do meio da ponte de diodos. Com cuidado, tá? Porque está energizado. 216. Ok, então a corrente alternada tá vindo aqui, ó, do diodo, tá vindo ali do relé, tá chegando aqui, entrando na ponte de diodos. Vamos mudar agora para tensão contínua. Vou botar aqui na escala de 1000 volts em tensão contínua, que agora eu quero medir a tensão DC, tá? Vamos lá, vamos medir. Olha aí, 307 volts DC. Ok, tá dentro aí, tá? Botando a ponta de prova preta aqui no negativo e a ponta de prova vermelha aqui no positivo da ponte de diodos. Ok, beleza. Agora, como eu estou vendo aqui que a minha placa está morta, tá? Ela está completamente morta, ela não está piscando LED, não está batendo relé, eu vou medir tensão da fonte baixa, porque a fonte baixa pode estar com problema, que eu vou medir aqui em cima desses capacitores aqui, ó. Esse aqui é o capacitor dos quase 5 volts, aqui é o capacitor dos 12, aqui é o capacitor dos 15, né? Que eu expliquei aí na última aula sobre esses circuitos aqui da fonte baixa, onde a gente consegue encontrar algumas tensões. Para fazer esse teste, essa placa utiliza uma referência única. Lembra que eu falei sobre referências e negativos? Então ela tem um negativo único que eu posso pegar ele aqui na ponte de diodos, tá? Então eu vou pegar ele aqui na ponte de diodos. Vou até diminuir aqui um pouquinho a escala, tá, pessoal? Vou botar aqui em 20 volts, tá? Que 20 volts dá para fazer todas essas medidas. Vou colocar aqui. Vou pegar aqui, ó, o negativo, tá? E vou vir aqui nas tensões. Vou primeiro aqui, ó, nesse capacitor aqui, na parte positiva desse capacitor aqui, dá para pegar aqui por cima também. Vou pegar aqui por cima para não precisar virar, tá? Aqui nesse diodo teria que ter 15 volts. Olha lá, tá dando 0. Aqui deveria ter 12. Olha aí, tá 0. Aqui deveria ter 4,5, tá 0. Ou seja, vamos analisar juntos o que está acontecendo aqui, tá? E eu vou fazer aqui na lousa, pessoal, vou traçar aqui uma ideia. Vou traçar aqui uma ideia da minha suspeita do que está acontecendo, tá? Só para vocês entenderem, ok? Então, vamos lá. Pessoal, então, vamos entender aqui. A etapa de potência da rede elétrica, 220 volts alternados, está entrando. Passa pelo circuito de proteção, que é o fusível, né? Passa pela etapa do varistor, que é a proteção contra excesso de tensão, tá? Passa pela etapa de circuito de filtro.
passa pela etapa do circuito do filtro ali, tá? Opa. Etapa de circuito de filtro. O relé não bate, né? O relé não bate. Porém, a energia passa pelo PTC, não tem curto, ele está permitindo que passe, por isso que está seguindo, né? Quando tem algum curto, a tensão alternada, ela cai lá, né? Tá? O relé não está batendo. Está passando aí pela ponte de diodos. Está chegando aí na ponte de diodos. Vamos fazer esse símbolo aqui para a ponte de diodos, onde entra alternado, tá vendo? Sai contínuo aqui, ó. Negativo. Está se armazenando lá no capacitor. Ok? Está se armazenando lá no capacitor. Só que daqui, pessoal, essa tensão de 310 volts, na verdade está dando 307 volts que a gente mediu aqui, ela vai ser conduzida lá para o circuito da fonte chaveada. Tá? Tem o bloco lá da fonte chaveada. Ok? Fonte chaveada. Tem o bloco lá da fonte chaveada. E a fonte chaveada, ela está recebendo, com certeza, 307 volts, né? Porque a gente mediu, tá lá. Só que na hora dela liberar as suas tensões baixas, que é 15, 12 e 5, ela não está liberando. Não tem. Então, tudo indica que o problema esteja aqui, ó, na fonte chaveada. Tá? Tudo indica que o problema esteja na fonte chaveada. Eu vou mostrar para vocês agora como funciona essa fonte chaveada. Funciona da seguinte forma. Nós temos aqui, ó, o transformador Chopper, a sua bobina primária do transformador Chopper. Eu vou fazer de uma forma bem simples, tá, pessoal? Então tem aqui a bobina primária do transformador Chopper. A bobina primária do transformador Chopper, na sua entrada, recebe os 307 volts, tá? Que vocês viram lá, que na verdade é comum a gente encontrar, na verdade, 310, né? A sua bobina primária, ela vai ser alimentada pelos 310, vai ter um CI, um circuito integrado, ligado no outro extremo da bobina, tá? E esse CI, ele vai basicamente fazer o quê? Ele vai basicamente chavear para o negativo, para o GND, essa bobina primária do transformador Chopper, que vai fazer com que ele induza tensão nas suas bobinas secundárias, que no caso aí são 3, né? Aí existe lá a etapa de retificação, né? De cada uma dessas bobinas com diodos, como você pode ver aí, que retifica, e o capacitor de filtro que tem em todas elas. E aí, um dos principais vilões aí de você não ter as tensões de 15, 12 e 5 é o CI chaveador, um dos principais vilões, tá? Pode necessariamente ser outras coisas? Pode. Por quê? Por exemplo, eu posso ter algum curto-circuito em uma dessas tensões aqui. Algum curto em uma dessas tensões aqui mata a fonte, ela não funciona. Por quê? Existe um circuito de feedback. Existe um feedback que pega a informação, geralmente, da tensão de 15 volts, ó, pega aqui a tensão de 15 volts, essa tensão de 15 volts, ela entra aqui no circuito de feedback, e o feedback passa uma informação para o CI chaveador de como é que tá, né? Porque ele vai chavear de acordo com a demanda. Quanto mais ele chaveia, isso vai alterar a tensão lá no secundário, nas tensões secundárias, tá? E aí, pode ser um problema no CI chaveador, pode ser um curto-circuito no secundário, né? Ou algum problema no transformador Chopper, alguma bobina dessa aberta, ou problema no circuito do feedback. Na grande maioria das vezes, quando a fonte não está chaveando, é aqui, ó, chaveador, tá? Chaveador. Vou mostrar para vocês, ela está até ligada ainda, né? Vou mostrar para vocês ali
a etapa do feedback e o CI chaveador, tá? Pode, né, pessoal? Vamos descarregar aqui os capacitores, ok. Todo cuidado é pouco. CI chaveador está localizado aqui, tá? Vamos aproximar um pouquinho mais. CI chaveador está localizado aqui, olha o CI chaveador aí. É um circuito integrado, tá, pessoal? O Ernesto perguntou ali, feedback quer dizer retorno? A tensão de saída do secundário é informada de volta ao primário da fonte? Na verdade, Ernesto, a tensão de saída da placa, né? Na verdade, a tensão de saída do secundário, ela retorna para uma seção específica do CI chaveador, não é para a parte primária, né? Uma parte específica lá que faz aí a leitura. É importante saber que existe um componente isolador que faz parte desse circuito de feedback, que é o optacoplador, né? Optacoplador, TL431, tá aqui, TL431, optacoplador, divisor de tensão, que fica aqui, tá? Então, são esses os componentes que fazem parte do circuito de feedback. Eu tenho aqui o CI chaveador, transformador Chopper e as tensões do secundário, tá? Estão aqui, ok? E aí, como a gente vai agora fazer alguns testes a frio para ver se tem algum curto-circuito, tá? Vamos ver se tem algum curto-circuito aqui. A gente vai aproveitar e vamos ter certeza se o problema é o CI chaveador ou não, beleza? Eu vou fazer os testes para ver se tem curto usando o multímetro analógico, tá? Eu gosto de fazer o teste para curto com multímetro analógico, tá? Vou colocar ele aqui do lado. Vou abrir aí a câmera. Multímetro analógico, ok? Vou colocar o multímetro aqui na escala de vezes 1, tá? Vezes 1 aqui, ó. Vezes 1. Vou regular as duas ponteiras, né? Quando a gente encosta as duas ponteiras aqui, ó. A gente tem que regular aqui, ó. Botar no 0, ok, tá vendo? Com as duas ponteiras seguradas. Vou colocar a ponta de prova. Deixa eu lembrar aqui. Preta. Não. Ponta de prova vermelha no negativo, tá? Ponta de prova vermelha no negativo. Aqui. Ok? Ponta de prova vermelha no negativo, que no caso aqui é o negativo, que você pode pegar direto em cima dos capacitores também. Eu vou ver se tem algum curto-circuito na parte do secundário, tá? Porque aqui, pessoal, curto-circuito na parte do secundário, a lâmpada em série não acende forte, porque aqui é uma outra fonte de energia, tá? Aqui, ó, o transformador, ele isola, ele transfere energia de forma galvânica, então ele isola aqui, tá? Então, aqui é um outro circuito, né? Aqui é um outro circuito. Então, aqui, se tiver um curto, a gente mede assim, tá? Então, eu vou vir aqui na saída de cada um desses diodos aqui. É muito comum o ponteiro só deflexionar um pouquinho e voltar, que é só o tempo do capacitor carregar e voltar. Se o ponteiro descer, é porque tem condução, tem curto-circuito. Então, eu vou vir primeiro no 15 volts, ó. No diodo aqui, no capacitor do 15 volts. Ó, deflexionou um pouquinho e voltou. Ok. Vou vir agora no 12 volts. Ó, deflexionou um pouquinho, voltou. Ok. Vou vir agora aqui onde dá 5 volts. Deflexionou um pouquinho. Ó, deflexionou um pouquinho e voltou. Ok. Quando tem curto, acontece isso, ó. Olha lá, quando tem curto. Aqui não tem curto, tô só simulando. Quando tem curto, ó, ele vai lá e abaixa, tá? Então aqui, ó, não tem curto. Ok? Não tem curto, beleza. Então, mais um ponto aí para o que eu estou achando, que é que o problema seja o CI chaveador, tá? O problema seja o CI
chaveador, ok? Aqui, porque eu estou achando muito que seja realmente esse CI chaveador. Por isso, como eu falei para vocês, já tinha feito uma análise, né? Já tinha feito uma análise. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, mas aqui tá meio chamuscado aqui também nesse canto aqui, ó, nesse terminalzinho dele aqui, ó. Isso. Esse terminalzinho dele aqui tá meio chamuscado. Tá meio chamuscado. E aí, tudo indica que o problema seja ele. Por isso que eu já deixei separado aqui. Eu tenho esse CI chaveador aqui. E aí eu já deixei separado um CI chaveador igual a esse, tá? Para que eu possa usar aqui durante a aula, né? O CI chaveador utilizado é esse aqui, ó. Deixa eu botar o foco aí para vocês poderem ver. É o TNY, lá na verdade é o 267, mas o 268 também serve porque faz parte da mesma família aí, tá bom? Ok? E agora a gente vai fazer a substituição, tá? Substituição aí desse CI chaveador. Beleza? Eu vou aqui agora preparar para retirar esse componente, vocês vão acompanhar tudo ao vivo, tá? Já tem aqui ferro de solda, né? Vamos botar aí para vocês verem aí, ó. Ó. Já tem aqui, ó, ferro de solda, tá aqui, ferro de solda, tá esquentando. Estanho, tá aqui estanho. Pasta para solda, sugador, falta o sugador de solda. Aqui, ó, pasta para solda. Vou pegar lá agora o sugador. E tem o CI novo aqui que eu vou colocar, ó. Tá aqui, tá na mão. Tá? Tá na mão. E aí, vamos agora preparar para retirar esse daqui. Beleza? Então, ó, o CI chaveador tá aqui. Ele é um componente PTH, né? O que isso quer dizer? Os terminais dele atravessam a placa e é soldado aqui do outro lado. Tá? É soldado aqui do outro lado. Eu vou, ó, já peguei aqui o sugador de solda, que é um instrumento utilizado para retirar solda. Tem aqui uma buchinha de metal aqui na caixinha para poder limpar o ferro de solda. Eu vou antes de... o álcool e a escovinha também. Eu vou aqui, antes de soldar, primeiramente eu faço isso daqui, pessoal. Eu dou uma raspada no verniz, tá vendo? Ó? Tem um verniz aqui, ó, que eu vou dar uma raspada nele, porque senão fica um pouco complicado ali de você já logo de cara conseguir dessoldar, tá? Então, o sugador é o melhor que tem. Ó, eu vou fazer o seguinte. Esse pino aqui saiu. Eu vou recorrer a outra técnica. E aqui é assim, pessoal. É tudo ao vivo, né? Ao vivo tudo pode acontecer. O que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou derreter a solda e vou puxar o componente, tá? Vou puxar ele por aqui com essa ferramenta aqui, onde eu vou conseguir dessoldar um lado e depois eu vou dessoldar o outro, tá? Nesses casos aqui, eu poderia estar com ferro de 60, tá? Acabei pegando aqui o de 30 e, para a gente não perder tempo, ter que esperar o de 60 esquentar de novo, eu vou... Tá quente? Opa, então, aí, chegou aqui. Se o ferro de 60 chegou aqui, é até melhor. Aqui, leva o de 30. Show de bola, agora sim. Pronto, ferro de 60 limpinho aqui. Agora sim, agora sim, agora sim. Agora sim. Vamos usar aqui o sugador. Por que é importante você ter esses dois ferros? Por causa disso, tá vendo? Às vezes você chega aí numa situação que você quer dessoldar aí um componente e às vezes com o de 30 você não consegue, tá? Aqui eu pude perceber que aqui por cima também tem um pouco
de silicone. Você tem que também tirar o silicone que fica por cima, porque o sugador ele suga o ar, né, pela ilha de solda. Se tiver alguma coisa por cima atrapalhando, dificilmente ele vai conseguir, tá? Dificilmente ele vai conseguir. Então vamos forçar aqui o componente, tá? Ó, um lado eu até consegui dessoldar aqui com o sugador, ó. Ele já está até se movimentando, tá? Vamos voltar aqui novamente e vamos tirar o resto do componente. Olha, eu vou tentar forçar aqui para ele sair, tá? Se ele sair por aqui, que ele já tá vendo? Ele já tá molinho, ó. Eu tô esquentando todos os terminais do outro lado e aí o componente ele tá basicamente quase todo solto. Ó. Saiu o componente, tá? Tá aqui já faltando um terminal, ó, teve um terminal ali, parece que se rompeu dele. Vamos agora limpar os pontos aqui de solda, tá? Vamos limpar, deixar tudo limpinho. A gente coloca sempre bastante solda para poder depois o sugador conseguir sugar, né? Para manter a ilha de solda aqui legal. Tá vendo? Aqui a gente vai esquentando, sugando. Esquentando, sugando. Esquentando, sugando. Isso aqui é para a gente poder novamente abrir os furos por onde vai passar o componente. Ok? Tá aqui o velho, tá aqui meio chamuscado, tá? Tem um terminal ali que tá... O terminal que se rompeu, ele tá preso ainda, ele não quer sair. Vamos forçar aqui para ele descer. Caiu. Caiu o terminal que estava aqui. A gente limpa aqui. Beleza. E vamos agora colocar o CI chaveador novo, tá? Vamos antes dar uma trabalhada aqui, né? Tirar resíduo, tirar coisas que... Não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês, ó. Tá ainda meio escurinho aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui, pessoal? Ó. Meio escuro aqui. Tá vendo aqui, ó? Esse daqui foi o terminal, ó. Parece que sofreu algum curto dele que se rompeu. Ok? Vou fazer uma limpezinha aqui por baixo. Tirando o silicone que tem aqui, tá vendo? Tem um siliconezinho aqui. Vamos colocar aqui o componente novo. Vamos ajeitar aqui os terminaizinhos dele, para que ele possa... Ó, coloquei. Já está no lugar, tá, pessoal? CI chaveador novo, tá? Vamos agora soldar pelo outro lado.
Vamos agora soldar. Soldando aqui para a gente poder testar, né? Soldamos. Tirar aqui um pouquinho do excesso. Também excesso não é bom, né? Nem falta de solda, nem excesso. Ok. Vamos, a partir de agora, limpar, tá? Vamos fazer agora a limpeza. Para limpeza, vou usar aqui, ó, álcool isopropílico na escova, tá? E vou limpar aqui, ó, o resíduo de solda, tá? O ideal é que você tenha um papel embaixo para você escorrer assim a solução, né, de álcool isopropílico com a pasta para solda. É bom você, antes de ligar, dar uma geral na placa, limpar tudo, ver se não ficou nenhuma bolinha de solda, curto-circuitando nenhum terminal. Limpar a bancada, tá? Limpa aí a sua bancada, para nenhuma bolinha de solda estragar aí o seu trabalho. E agora é hora de fazer o grande teste. Vamos ligar essa placa? Vamos ligar essa placa para a gente ver o que acontece? Vamos concluir aqui, pessoal, o diagnóstico dessa placa, tá? Onde nós trocamos aqui o CI chaveador. Trocamos aqui o CI chaveador, olha ele aqui, ó. Queimado, tá? Pessoal, vamos ligar aqui a placa. Vamos ligar na lâmpada em série. Vou botar já o multímetro aqui do lado para a gente fazer algumas verificações. Vamos ver se essa placa deu vida. Se ela deu vida, amanhã eu já boto ela para testar e já vai ser feito o orçamento para o cliente. Ó, vamos ligar na lâmpada em série. Lâmpada em série aqui do lado, ó, vocês vão ver aí a lâmpada acender. Liguei, lâmpada acendeu, apagou. Relé da placa bateu, o LED começou a piscar. Olha aí. Vamos fazer as medições aqui, pessoal, de tensão, para a gente ver se a gente tem todas as tensões baixas. Vamos baixar aqui, ó, tensão contínua, pegando aqui o negativo e vindo aqui nos pontos da placa, onde a gente vai medir as tensões. De 15 volts, olha aí, 15 volts, batendo 15 volts certinho, 12 volts, olha lá, 11,8, tá um pouquinho abaixo, mas tá dentro, tá aceitável. E aqui onde dá quase 5, né? 4,8. Isso aí. Maravilha, a placa agora deu vida. Placa reparada, trocamos um CI chaveador aí. E a placa tá pronta. Deixa eu desligar ela aqui, né? A gente não tomar choque. E é isso. Fala pra mim, foi ou não foi uma aula sensacional, hein? Um conteúdo aí de primeira, hein? Tudo na íntegra. Você viu aí um reparo onde foi feito todo o procedimento até a placa funcionar. Se você gostou desse conteúdo, como eu falei, já dá o like. Você que está me assistindo até aqui o final, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se ficar com qualquer dúvida, escreve aí no comentário. Mais uma vez, muito obrigado. Desejo a você que está me assistindo aí, estamos no fim do ano de 2022, então quero desejar para você um feliz ano novo, tudo de bom, que o ano de 2023 seja um ano fantástico na sua vida. Que Deus possa te abençoar
e fazer você prosperar grandiosamente, tá bom? Então, muito obrigado por você que me assistiu até aqui. Forte abraço e a gente se encontra na próxima Quarta do Conhecimento, já no ano seguinte, o ano de 2023. Abraço, tchau, tchau!